Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maíra Trevisani e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Personal to Life. Esse canal, nós contamos como é a vida do personal trainer e quais são as estratégias, as melhores ferramentas que nós podemos utilizar para que sim, faturemos muito mais que R$ 10.000 por mês, tá certo? Tendo o nosso trabalho valorizado, o nosso tempo ocupado de uma maneira bastante produtiva, fazendo com que a nossa vida de personal trainer seja muito valorizada e muito bem-quista, não só por nós, né, profissionais, como também para os nossos clientes, tá certo? Então, se você é um personal trainer que já atua nessa área, ou se você é um aspirante a personal trainer, né, aquele que almeja ser um personal trainer algum dia, fique aqui com a gente, que nós estamos aqui sempre com conteúdos para que você atinja esse objetivo e viva de personal trainer, tá certo? Com segurança, com um valor pago de forma justa, a ponto de que você possa fazer o desenho da tua vida da forma como você escolher, tá certo? Então vamos lá. Meu nome é Maíra Trevisani, né? Eu também sou personal trainer já há algum tempo. E além de personal trainer, eu sou professora de pós-graduação de um grande hospital aqui em São Paulo, que é o maior da América Latina. E durante as aulas de pós-graduação, eu tenho contato com vários profissionais de educação física, não só personal trainer, mas que atuam em várias áreas, e também com estudantes, né, que ainda não terminaram a graduação, mas já inseriram na pós-graduação quando já fizeram lá o seu bacharelado. E o que eu observo de semelhante entre os vários nichos que a educação física nos proporciona para atuarmos? Eu verifico, gente, que o profissional de educação física definitivamente não sabe o seu real valor. Eu não vou aqui colocar como todos não sabem, né? Porque aí seria uma negligência da minha parte, mas eu posso afirmar que a grande maioria não sabe o seu real valor. E por isso se subestima e permite que o seu trabalho também seja subestimado. Então, para isso, nós estamos aqui gravando esse vídeo para vocês, para nós falarmos de quais são os aspectos reais. E aqui eu vou dar 9 aspectos para vocês do quanto o nosso trabalho vale ouro. Só que essas informações, elas não podem ficar aqui só entre nós. Não, isso não pode acontecer. Porque afinal de contas, né, não sou eu que pago o salário de vocês e não são vocês que pagam o meu. Não é verdade? Nós temos clientes e esses clientes é que precisam ter o conhecimento desses aspectos do quanto o nosso trabalho é valioso. Mas, para que o cliente saiba, nós precisamos educá-los. Sim, a palavra é educar. E como nós podemos educar esses clientes? Aqui eu vou dar uma dica para vocês já usarem assim que virem esse vídeo e tiverem uma aula em seguida, já podem aplicar, porque sim, de fato, ela repercute de uma maneira bastante produtiva e ela é eficaz para que você comece ali colocando um degrauzinho por vez na educação do seu cliente, para que ele tenha esse olhar para o seu trabalho, para com a sua atividade, de uma maneira completamente diferenciada, tá certo? E aí, eu quero ter esse combinado com vocês, fechado? Então, esse assunto aqui não vai ficar entre nós. Nós vamos educar os nossos clientes com isso. Conto com vocês. Então, para começar, eu quero falar para vocês de um artigo, né, que saiu numa importantíssima revista, que publica artigos mundiais, assim, de alta relevância, né? Aqueles artigos que têm um impacto na ciência, que é a revista The Lancet, tá certo? Nessa revista, ela trouxe esse artigo sobre os benefícios do exercício físico. Olha que interessante. Mas essa revista, ela não é atual, tá? Ela é de 2012. E por que, Maíra, então, está trazendo esse artigo para nós? Porque ele é um clássico, que a gente chama, né? É um artigo que norteia aí o nosso caminhar nessa trajetória de comprovações sobre o benefício do exercício físico, que lá em 2012 não estava assim tão claro,
mas que à medida que esse artigo foi publicado, né, porque como eles publicam, eles verificam todos os artigos até então publicados, que analisaram o exercício físico em diversos aspectos e eles elencaram ali quais seriam os reais benefícios. E o que vem acontecendo desde então? Como é uma revista de alto impacto, né? Como eu disse para vocês, a The Lancet, procurem aí que vocês vão gostar de ler. É uma revista que as pessoas se baseiam. E aí, desde então, muitos estudos vêm sendo publicados comprovando o que a The Lancet falou lá em 2012. Então, o que esse artigo fala, propriamente dito, né? Ele fala que o exercício físico, a prática do exercício físico, ela tem sido negligenciada pela população mundial. Eu não estou falando nível Brasil, eu estou falando nível mundial. Isso faz com que as pessoas não tenham enxergado a prática do exercício físico como real benefício para a vida delas. Mas isso que eu tô falando para vocês, convenhamos, né, gente? Vocês já sabiam disso, não é mesmo? Não é nenhuma novidade. Para nós, profissionais de educação física, não é nenhuma novidade. Mas nesse caso, em que eu, você e muitos de nós que trabalhamos nessa área, já sabemos, eu quero fazer uma pergunta. Já que sabemos, a pergunta é: o que você tem feito para modificar esse cenário? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar se alguma coisa na tua atitude, das suas aulas, ali com os seus alunos, na montagem da periodização dos seus treinos, na relação pessoal que você tem com cada um dos seus clientes, se você tem pensado sobre essa questão de mudança de consciência sobre o benefício do exercício físico, ou se você está ali apenas trabalhando, né, com aqueles que te procuraram, e ótimo que você está trabalhando, tá tudo bem assim. Qual é o seu comportamento diante desta verdade que a ciência vem comprovando cada vez mais? Que o exercício ele tem sido negligenciado. Então, vamos lá. O que é importante, então, nós analisarmos? Que eu, você ou até mesmo os nossos clientes atuais precisamos estar atentos a essa necessidade da prática constante do exercício físico. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de dizer para os meus clientes que a prática do exercício físico, ela é tão importante quanto tomar banho, tá? A gente não toma banho todo dia? Eu sei que tem gente que não, mas aí o ideal, vamos falar assim, o mundo ideal aqui para nossa cultura brasileira, né, que somos um país tropical, nós precisamos tomar banho todos os dias. Eu falo para os meus clientes, a prática do movimento, a prática do exercício físico é como tomar banho. É uma necessidade básica para que você tenha uma vida de uma maneira saudável, de uma maneira produtiva, com qualidade. Então, constantemente eu venho incutindo isso na mente dos meus clientes para que eles pratiquem o movimento todos os dias. Aí você pode pensar assim, Maíra, a gente tem que tomar cuidado com isso. Maíra, você está falando isso para você vender mais aula? Não, gente. Eu não estou falando isso para o meu aluno comprar mais aula, né? Comprar mais treino. Não é isso. Eu quero que ele se movimente até quando não está comigo. Tá certo? Mas eu sei que é um desafio, mas nós temos essa possibilidade de educar esse cliente na prática constante do movimento. E assim, não devemos alimentar essa negligência que faz com que esse comportamento seja tão prejudicial. Porque se ele não coloca em prioridade na vida dele, como tomar banho, a prática do exercício físico, mesmo quando não estão conosco ali ao lado, a nossa participação na vida dele, uma hora também não será prioridade. Já pararam para pensar nisso? Aquele que não incute em si a necessidade real da prática de exercício físico, uma hora vai olhar para o profissional que promove exercício físico algo não essencial. E isso não é benéfico para nós, não é mesmo?
Então, como incutir não só a prática do movimento pelo movimento, mas sim com razões efetivas para o nosso cliente? Então, eu vou dar aqui 9 motivos para que você possa, aos poucos, ir educando o seu aluno, beleza? Então, vamos lá. A primeira dica, e aí eu tô colocando numa ordem, não numa ordem de importância, mas apenas porque algo tem que vir primeiro, tá certo? Então, vamos lá. Pensando na atualidade, pensando no que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, tá? Mas hoje, 2021, sim, estamos em meio a uma pandemia de um vírus que afeta principalmente aquelas pessoas que têm o sistema imunológico comprometido, tá? Eu espero que muitos vejam esse vídeo agora, mas que esse vídeo está sendo gravado para eternidade, com certeza está. Então, peço, né, a Deus que uma hora esse vídeo também seja visto no momento que nós não estejamos mais em pandemia. Mesmo assim, nós já sabemos, né, o quanto o exercício físico beneficia o nosso sistema imunológico, justamente por aquele processo, né? A gente sabe que quando tem a prática do exercício físico, o nosso sistema imunológico ele deprime, né, para suportar todo aquele impacto que o exercício promove, mas ele deprime, só que tendo o descanso necessário, a alimentação adequada e tudo aquilo que a gente já conhece, a gente vai ter aí uma supercompensação do nosso sistema imunológico, que vai sair daquele marco zero inicial, da onde ele estava, né, quando ele fez o exercício, e vai partir para o marco mais 1, que é uma supercompensação do nosso sistema imunológico. Então, sim, o exercício físico promove uma adaptação positiva do nosso sistema imunológico. E por que eu estou falando isso e relacionando com pandemia? Gente, porque a maioria dos estudos que estão saindo com relação à Covid e comportamento sedentário, que é aquele comportamento completamente diferente daquilo que nós estamos promovendo aqui, que é movimento, eles vêm dizendo para nós que aquelas pessoas que foram contaminadas e que tinham sim um comportamento sedentário, tiveram sintomas muito mais graves e tiveram recuperação muito mais difíceis, com sequelas pós-Covid. Então, aí já é um alerta da ciência dizendo: se movimente, mesmo que seja em casa, não fique parado. E aí é que a gente entra, tá certo? Um exercício sistematizado nos auxilia muito nessa conduta com o nosso cliente. E aí em vários aspectos. Para o nosso cliente também não interromper as aulas porque ele foi contaminado ou porque ele pode vir a ser. Nós podemos argumentar com ele que se ele parar, vai ser muito mais prejudicial à saúde dele do que se ele se movimentar. As aulas online estão aí para facilitar a nossa vida. E com esse tema eu tenho um exemplo para dar para vocês. O ano passado, né, 2020, mais ou menos em meados de abril ou maio, eu atendo uma família, né, de 4 pessoas, e que eles verdadeiramente não saíam de casa, tá? A ponto de, né, achar que não iriam ser contaminados. E a nossa prática de exercício físico acontecendo ali semanalmente, várias vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana. Ótimo. Quando que, para minha surpresa, sim, foram positivados, tá? De 4, 3 da família foram positivados. Ainda não sabemos o porquê a 4ª pessoa não foi contaminada e a gente tem vários casos sobre isso, não vem ao caso agora. A questão é, Maíra, o que você fez? Eles interromperam as aulas? Vocês acreditam que não? Nós inserimos isso com autorização médica, tá? Passei para o médico todo o meu planejamento de aula com eles, pensando em quê? O que a pessoa com Covid precisa? Precisa trabalhar a parte respiratória, não é mesmo? Pensando na imunidade deles. Eu não podia deprimir demais, mas eu precisava manter a imunidade para combater o vírus. Juntamente com as medicações, que a gente sabe que não são diretas para o vírus, porque não temos, mas elas colaboram para que o paciente reaja, muitas vezes, de uma forma positiva. Pois bem, conseguimos praticar exercícios físicos 3 vezes por semana, pensando nessa questão aeróbia, pensando nessa questão da imunidade, e os sintomas deles, gente, o mais pesado foi diarreia.
Eu estou associando ao exercício? De certa maneira estou, porque a ciência diz para mim que sim, temos resultados positivos em pessoas ativas. Mas também estou falando para vocês, foi uma oportunidade que eu tive de usar a ferramenta que eu tenho, que é o exercício físico, de forma adequada, atualizando para o cenário do meu cliente, que era uma contaminação por Covid, mas não interrompemos as aulas, não repercutindo em mim uma perda financeira também, tá certo? Eu tive meu cliente sendo muito bem cuidado através do exercício e tive também a minha questão financeira protegida. Mas para que eu chegasse lá, para que eu chegasse no meu cliente, ele confiasse no meu trabalho, eu tive que usar essas estratégias de educação para que ele valorizasse o meu trabalho como essencial e eles confiassem naquilo que eu estava propondo a eles. Como? Ao conversar com o médico também. Tá certo? Quando eles viram que aquilo que eu estava dizendo, o médico estava assinando embaixo, acabou, não temos dúvidas, vamos à prática. Vale uma ressalva aqui, só caberia interromper o exercício se eles estivessem com febre, mas eles não apresentaram febre, então a gente pôde manter ali o nível de exercícios, claro, adequado, mas numa constante. E também eles não tiveram sequela pós-Covid. Foi fantástico, tá certo? Isso foi a minha experiência que eu tô aqui transmitindo para vocês, comprovando a vocês que sim, essas estratégias dão certo, tá bom? Vamos para a segunda. A questão do exercício com relação à estética, com relação à alta performance. Nós podemos oferecer para as pessoas que têm esse objetivo o benefício do treinamento para alta performance, para uma conduta estética mais adequada de acordo com o que o aluno deseja, né? O exercício também traz esses benefícios. Além do que, nós já sabemos, a interrupção do exercício, infelizmente, diminui a alta performance e a estética também já sente ali a ausência do exercício. Então, mostrar para aquele que tem o objetivo da estética, da alta performance, a importância do nosso trabalho. E aqui vale também uma observação, que é muito interessante, gente. Olha só, nós estamos aqui sempre dando conteúdos para vocês, mas acima de tudo, nós acreditamos que nós somos uma referência para os nossos clientes. Mas isso não é apenas algo filosófico que nós temos, de maneira nenhuma. Vou tentar explicar para vocês aqui de uma maneira científica. Olha que interessante. Independente do objetivo do teu cliente, mas vamos pensar na estética, que é o nosso segundo tópico, ou alta performance. Nosso cérebro, e aí vocês podem pesquisar aí porque é uma verdade, tá? O nosso cérebro, eles têm vários tipos de neurônios que funcionam de diversas maneiras, com vários objetivos específicos. Um grupo de neurônios são os denominados neurônios espelhos. E o que os neurônios espelhos fazem? Os neurônios espelhos, eles são aqueles que, sabe quando a gente olha uma pessoa com uma aparência doente, uma pessoa ali que tá deprimida, que é mal sucedida, que dá uma sensaçãozinha de desconforto e que muitas vezes a gente não quer nem olhar? Quem fala para nós não olharmos é o neurônio espelho. Por quê? O neurônio espelho identifica no outro aquilo que ele gostaria de ser. E o nosso cérebro gosta daquilo que é bem sucedido, daquilo que é bonito, daquilo que é alto astral, tá certo? Então ele se espelha, à medida que ele se espelha, ele manda uma informação para mim que, olha, Maíra, para você ser igual a fulano, você tem que fazer aquilo que fulano faz, entenderam? Então se nós trabalhamos com exercício e o nosso cliente quer alta performance ou quer estética, no mínimo ele só vai nos procurar não porque é um acaso do destino. No mínimo, ele viu em nós algo que ele se espelha. E para que esse cliente continue confiando em nós, há de ter uma atitude da nossa parte que corresponda a essa expectativa. Tá? Então, o neurônio espelho dele vê em nós uma possibilidade de serem semelhantes naquilo que eles estão almejando. Então, se nós acreditamos que o exercício promove essa transformação no corpo deles, o exercício tem que ser o agente transformador no nosso corpo também.
Por isso, nós aqui falamos, né, Tiago e eu falamos sempre, seja aquele que fala para o seu cliente, faça o que eu faço, não só faça o que eu falo, tá bom? Pensando em quê? Nesses neurônios espelhos, que é a ciência mostrando para nós que o acaso não existe. Alguém te procura porque ele viu em você alguma coisa que o atrai, que ele quer se assemelhar. Então pensem nisso, se o exercício é a nossa ferramenta de trabalho, nós não podemos abrir mão, tá bom? Terceira dica, para aqueles que atuam tanto na área escolar ou como com crianças e adolescentes, o nosso trabalho é fundamental, gente. Ah, Maíra, mas é porque é lúdico? Não só por isso, gente. Olha que interessante. Também a The Lancet trouxe um estudo para nós, né, aquela revista que eu falei para vocês que é sensacional, trouxe para nós um estudo que eles avaliaram o comportamento cognitivo de crianças obesas. Olha a importância da nossa prática ali com essas crianças. As crianças obesas, tá, se movimentam menos. E uma vez que ela se movimenta menos, ela consome menos oxigênio. Em ela consumindo menos oxigênio, o cérebro dela está em formação, né? Vocês sabem, o cérebro ele vai ser formado até mais ou menos ali 24, 25 anos, né? Se ele está consumindo menos oxigênio num cérebro em formação, significa que ele vai ter um processo reduzido de neurogênese. E o que é neurogênese, Maíra? Neurogênese é o processo de formação de novos neurônios, que ocorrem somente na presença de oxigênio. O que eu quero dizer com isso? Popularmente falando, crianças obesas que se movimentam pouco ou crianças que se movimentam pouco, que podem vir a se tornar obesas, que é a maioria, né? Só você, agora não mais, né? Mas quando a gente ia numa porta de escola, se olhava assim a massa, a maioria era com sobrepeso ou obesidade, tá bom? Porque se movimentam menos. E à medida que elas se movimentam menos, cognitivamente elas estão prejudicadas porque elas não formam tantos neurônios quanto elas poderiam se elas se movimentassem consumindo, né? Quando a gente se movimenta, a gente consome mais oxigênio. Então, futuramente, o que vai ser dessa sociedade, gente? Já pararam para pensar nisso? Se a pessoa não se movimenta hoje na infância, na adultez ela também não se movimentará e ela terá um cognitivo prejudicado. Então, o nosso papel para com essas crianças e esses adolescentes é fundamental em vários aspectos, mas principalmente na questão da formação desse ser melhor, desse ser cognitivamente mais capaz, tá bom? Então, falamos aqui sobre a questão do sistema imunológico, já falamos aqui a questão da estética, da alta performance, estamos falando aqui da importância na infância e na adolescência, tá bom? Aí nós vamos para o quarto item, que é com relação à prevenção de doenças, prevenção e tratamento de doenças. E no tratamento, no controle até dessas doenças como diabetes e hipertensão, a ponto de pessoas diagnosticadas com diabetes ou hipertensão terem a sua dose de medicação alterada por conta da prática regular de exercícios físicos. Não é sensacional? Nós temos esse argumento, nós temos esse potencial quando nos preparamos, né? Claro que tem várias pós-graduações aí que nos preparam para isso, mas temos sim essa ferramenta para essa direção também. E aí eu quero contar um pouquinho para vocês do quão verdade é isso. Eu também atuo, né, na minha área de pesquisa, eu atuo com pacientes oncológicos, pacientes com câncer, especificamente câncer de mama. E nós elaboramos um projeto e tal, que eu não vou aprofundar aqui, mas praticávamos exercícios físicos com as pacientes que estavam em quimioterapia, tá? E a gente sabe que a quimioterapia, vocês já devem ter ouvido falar o quão desafiador é esse tratamento. Elas praticavam exercício físico 1 hora antes de tomar a quimioterapia. E qual era a proposta? De observarmos qual era a resposta desse organismo ao exercício mesmo fazendo quimioterapia.
comparado com aqueles que não estavam fazendo exercício físico. E qual foi a nossa conclusão ali, né? As pacientes que fizeram exercício físico tiveram menos efeitos colaterais à quimioterapia do que aquelas que só tiveram tratamento convencional. Olha que incrível, gente! E, gente, olha só, se nós olharmos a epidemiologia, se não estamos cuidando de algum cliente que tem alguma patologia, um dia cuidaremos. Porque o que os estudos trazem para nós? Que a população está vivendo cada vez mais, né? Já perceberam isso? Cada vez mais a média de idade das pessoas tem aumentado, mas não significa qualidade de vida, tá? O que vem associado a isso é que a medicação também, né, tem sido desenvolvida cada vez mais, então estão mantendo a população viva por mais tempo. Só que qual é o nosso papel? Eu até falava isso para os pacientes. Os médicos olham a doença. Nós, profissionais de educação física e principalmente o personal trainer, olha a saúde, olha o potencial de saúde que tem com esse cliente, tá certo? Então, se hoje você não trata essa pessoa, um dia tratará, porque os estudos falam que ou morreremos de problemas cardíacos ou de câncer. E aí cabe uma outra explicação que não é hoje, tá certo? Então, pensem nisso. Temos sim como prevenir. Eu posso falar para o meu cliente que está ali numa idade entre 40, 50, 60 anos e que não apresenta nenhuma patologia, que somos ali a salvação para a prevenção de doenças, porque os estudos comprovam isso. Não é incrível? Eu acho isso sensacional, tá certo? E para nosso próximo item, nós vamos para o quinto item. Aqueles que atuam com os idosos, né? Nós temos um potencial incrível. E eu quero falar para vocês de um estudo também que analisou idosos que começaram a fazer exercício físico aos 80 anos. 80 anos, começaram a praticar exercício físico. E acompanharam, um estudo longitudinal, né? Eles acompanharam o que aconteceu com esses idosos ao longo do tempo. E um grupo que não fez exercício. Eles verificaram que aqueles que fizeram exercício físico aumentaram a sua longevidade, ou seja, a sua expectativa de vida em 20%. Não é só risco de queda, gente. Tem risco de queda também que a gente tem que cuidar, protege e tudo mais. Mas a gente promove no idoso também, porque previne quedas, a longevidade, começando aos 80. Imagine se começar antes. Que maravilha, significa que ninguém vai morrer? Não é isso, mas tem uma máxima que eu gosto bastante, que é, o ideal é que nós morremos o mais jovem possível, o mais tarde possível. Vou reformular essa frase. O ideal é que morremos jovens o mais tarde possível, entenderam? Então, essa questão da longevidade para o idoso é fundamental para que a gente possa, para que esse idoso consiga ter uma qualidade de vida. E o exercício promove isso. Não vale ouro isso, gente? Vale muito convencermos os nossos idosos a praticar exercício físico. E olha a população idosa que temos, olha a cartela de clientes que nós podemos ter se nossa visão também estiver diante dessa educação, tá certo? É um caminho promissor. Sexto item, com relação às gestantes, tá? Que é chamado grupo especial, gestante e pós-parto. Olha só que interessante, não é só para o bem-estar da mãe. Porque se você falar para a mulher, olha, você está gestante, é bom para você, para o seu pós-parto e tal, talvez não pegue tanto ali daquela que não pratica exercício, talvez ela não se interesse tanto. Mas se você disser a ela algo que eu vou te dizer agora, talvez o raciocínio dela mude. Porque olha só, os estudos falam para nós que as mulheres que praticam atividade física durante a gestação, já tem estudos comprovando isso, também estudos longitudinais que acompanham as crianças de mães ativas e de mães não ativas para comparar, tá? E aí o que eles perceberam? Que as mulheres que praticam exercício físico têm crianças cognitivamente mais adiantada
do que as crianças que as mães não praticaram exercício físico, gente. Olha que sensacional, olha que incrível. As mulheres praticam exercício físico. Lembra que eu falei da neurogênese? Quando o batimento cardíaco dela acelera, o da criança também. Conforme ela consome oxigênio, a criança também consome. Isso vai formando ali um cérebro muito mais capacitado do que uma mãe que não praticou exercício físico. Significa que a criança terá algum problema? Não. Mas significa que a mãe que pratica exercício físico, além de todos os benefícios, evitar um diabetes gestacional, uma hipertensão, um processo de pré-eclâmpsia, todas as prevenções que o exercício promove para uma mulher ativa na gestação, além disso, melhora também, né, no pós-parto, o feto, a criança que está dentro da barriga dela é beneficiada. Usem essa conversa com a sua cliente que porventura está pensando em engravidar ou já engravidou e está pensando em parar o exercício por causa disso. Conversem com ela sobre isso. Mas é claro, aquelas que o médico disse que ok, continuar com a prática de exercício físico, tá bom? Sempre com autorização médica, tá bom? Não é incrível? Eu sou apaixonada. Sétimo item, a questão das doenças psicossomáticas, né? Depressão, ansiedade. Nós já temos vários estudos comprovando o benefício do exercício físico, principalmente exercícios de alta intensidade, que vão lá na zona de recompensa do nosso cérebro e liberam hormônios de prazer, de satisfação, que combatem, né? Que combatem essas doenças psicossomáticas. E aí eu quero contar uma historinha para vocês. Eu tenho uma aluna que está comigo desde os 10 anos. Ela hoje vai fazer 16. E ela passa por um processo de depressão bastante importante, tá? Então, realmente, ela tem ali o sistema dopaminérgico do cérebro dela, ela tem uma deficiência, ela precisa tomar medicação, tá bom? O que aconteceu? Eu percebendo o comportamento dela, e principalmente na fase da adolescência, é bastante importante essa atenção, ela me relatou que naquele dia em específico que a gente estava tendo aula, ela estava muito triste e eu conhecendo a aluna, aquilo que a gente fala, a gente precisa conhecer o aluno. Eu conversando com ela, eu falei, por que você está triste? O que aconteceu? Você quer conversar? Ela falou assim para mim, não quero falar sobre o assunto em si, mas só quero te dizer que hoje eu tentei me matar. Eu só chorei na hora. Lágrimas desceram, não tive como segurar. Minha terapeuta disse que tudo bem, eu não estava no papel da terapeuta dela, eu podia chorar, tá certo? Mas o que eu pedi a ela? Eu pedi a ela que a gente saísse juntas daquela situação, que ela contasse comigo aonde ela estivesse, para que ela não cometesse esse ato. E ela disse que ela pensou, não em mim, obviamente, pensou na mãe, e por isso não o fez, tá certo? Fiquei bastante preocupada, mas aí eu me comprometi com ela, eu falei, você quer sair disso? Ela falou, eu quero. Então, qual é a minha ferramenta? O exercício físico. E eu comecei a aprofundar, não só nos estudos para entender como o exercício poderia beneficiá-la, mas ali na minha interação com ela. E ganhamos essa batalha, pelo menos por hoje. Graças a Deus ela está bem. Mas ali, minha atenção constante a essa possibilidade que ela apresentou para mim. E que ela falou para mim e não tinha falado para o psiquiatra dela. Isso por quê? Porque eu tô mais na presença dela do que o psiquiatra quer a ver a cada um mês. Entendem? Então nós temos que ter esse olhar e entender que o exercício, sim, ele traz benefícios para essas questões também. Tá bom? 8º item, que eu vou pegar o link disso que eu falei para vocês. Nós somos o profissional da saúde que mais vê o cliente. Olha só, não acabei de contar essa história para vocês? Eu vejo mais a minha cliente do que o psiquiatra dela. Nós vemos mais o nosso cliente do que o médico cardiologista, o psicólogo. Vocês já pararam para pensar nisso? Muitas vezes o cliente está conosco 2, 3 vezes por semana. Há de se ter aquele que fazem 5 vezes por semana, né? Mas nós somos o profissional que mais vê esse cliente. E isso faz com que a gente promova qualidade de vida de forma aguda. Nós sabemos exatamente o que ele está vivendo ali, naquele momento. Olha o nosso papel, o quão importante é, tá certo?
Isso, eu não tô falando só eu, tô falando isso. Os médicos com quem eu trabalho lá no hospital, eles falam isso, Maíra, a visão de vocês é super importante porque vocês estão em constante contato com esse paciente, com esse cliente, e nós não. Não é sensacional a gente pensar o quanto a gente pode colaborar com o exercício físico, porque nós estamos ali constantemente com aquele cliente? Ah, gente, temos que valorizar o nosso passo, que isso, tá certo? E o último item que eu vou falar para vocês. Já pararam para pensar, com tudo isso que eu falei para vocês, o quanto o nosso cliente pode economizar prevenindo várias lesões, né? Doenças, como eu citei aqui para vocês, problemas futuros com adolescentes, com crianças, tá certo? Olha o quanto a gente pode ser benéfico para essas pessoas e nós temos que valorizar o nosso trabalho. Eles precisam enxergar em nós essa possibilidade até de economia. Então, o nosso trabalho não é um gasto, o nosso trabalho é um investimento. Investimento em nós? Não, investimento neles, na saúde deles, em benefício deles, tá certo? Então, essas 9 dicas que eu dei para vocês, são ferramentas que a gente pode usar para valorizar o nosso trabalho. Não de forma arrogante, nunca de forma arrogante, não é impondo, não é isso. Na verdade, são benefícios que a ciência já trouxe, como eu disse para vocês lá naquele artigo no The Lancet, né, que fala para nós sobre essa questão de todos os benefícios do exercício físico, mas nós precisamos estar atentos a esses benefícios para, como eu disse a vocês, para nos valorizarmos, para não nos permitirmos sermos subestimados por aqueles que acham que o fazer um treino é igual fritar pastel. Que isso? O nosso olhar é mais amplo, é holístico, é olhar o paciente como um todo. Paciente, cliente, aluno, olha as luzes, que lindo. Segundo ponto, para também nos sentirmos responsáveis por vidas. Já pararam para pensar nisso? Olha esse olhar, nos sentirmos responsáveis por vidas, para entendermos, terceiro aspecto, para entendermos o quanto a nossa atualização constante se faz necessário para que a gente possa adequar a nossa linguagem, adequar o nosso treino naquele momento para aquele cliente, para que ele enxergue, né? Enxergue em nós o nosso trabalho como uma atividade essencial. Essencial é a palavra. Quando a pessoa identifica em nós algo essencial, ela prioriza. Mas o nosso cliente não tem obrigação alguma de saber disso. Vamos combinar, né, gente? Ele não tem obrigação. Quem tem a obrigação de saber disso somos nós, profissionais de educação física. E qual é o nosso papel? Como eu combinei com vocês lá no começo, nosso papel é educar esse cliente para que ele tenha essa visão. Mas lembra que eu falei para vocês que eu ia dar uma dica? Então essa dica é para vocês que me acompanham até agora nesse vídeo, que eu agradeço bastante a atenção. Vou dar uma dica para vocês. Você esteja primeiro presente em cada treino do teu aluno, assim, presente mesmo, tá? Com atenção plena. E uma coisa que super funciona é você, ao falar pro aluno, qual aluno, cliente, né? A gente aqui no canal, a gente gosta de chamar de cliente, tá bom? Falar pro cliente o que você espera dele naquele exercício. Então eu vou dar um exemplo. Eu quero que o meu cliente, ele vá aumentar a intensidade dele na esteira, por exemplo. O ideal é que eu já antecipe, antes dele começar a fazer o exercício, eu fale para ele o que fisiologicamente eu espero que aconteça com o corpo dele. Certo? Então eu vou falar para ele, olha, você vai aumentar a intensidade até o ponto de você começar a hiperventilar. Quando você começar a hiperventilar, ele vai falar, mas o que é hiperventilar? É quando você começa a falar de forma ofegante, buscar o ar. Quando você começar a buscar o ar assim, tô falando com o meu cliente, em 4 minutos você vai interromper. Ele fala, Maíra, fala sério, como assim? Ele pode até não falar, se ele tiver um perfil mais reservado. Mas ele pode pensar, será? Em 4 minutos ele vai parar. E ele para. Por que ele para? Porque ele vai começar a hiperventilar. Eu já sei que fisiologicamente eu quero alcançar isso nele, porque eu quero que ele chegue no limiar dele anaeróbico,
né? A gente sabe que quando ele entra no limiar anaeróbico, depois de 4 minutos, ele vai interromper o exercício porque ele não vai mais consumir anaeróbico, né? Menos consumo de oxigênio, ele vai parar. Ele vai perceber, mesmo que no silêncio, gente, tem cliente que nem abre a boca para concordar com a gente, tem outros que são mais expansivos, a gente tem que estar adequado a tudo. Mas quando eu já falo para ele o que eu espero do organismo dele, ele me olha de um olhar diferente. Vocês concordam comigo? Quando eu falo para vocês, eu prevejo algo que está para acontecer e eu falo que eu espero isso do cliente, o cliente começa a me olhar assim, peraí, acho que ela sabe o que fala. Acho que ela tem autoridade para aquilo que ela está dizendo. E aí eu começo a incutir nele, muito de forma homeopática, tá bom, gente? Como eu disse, nada impondo, de forma suave, um pouquinho por dia, associando, olha, isso que você sentiu, você viu que você parou? Isso que você sentiu promoveu tal alteração no seu sistema imunológico, por exemplo. O que eu espero de você? Que você durma bem, se alimente bem, e aí eu tenho uma super compensação no seu sistema imunológico, te protegendo até de prevenção contra a Covid, por exemplo. E eu começo a trabalhar na cabeça dele esses 9 aspectos que poderiam ser outros, mas hoje eu quis trazer 9 para vocês, do quanto o nosso trabalho é essencial e por isso vale ouro. E eu posso garantir a vocês que quando a gente educa o nosso cliente dessa maneira, ele não mede esforços para manter o nosso trabalho na vida deles. Eu garanto isso a vocês. Experimentem isso com o cliente de vocês e comentem aqui para mim o que vocês acharam. Ao longo dos nossos conteúdos, a gente vai dar várias dicas na prática para que você valorize o seu trabalho. Porque se nós não nos valorizarmos, ninguém valorizará. Isso é fato, tá? Lembra dos neurônios espelhos, tá bom? Então, aqui eu vou encerrando o nosso vídeo. Agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Espero ter colaborado, tá? Comentem, se inscrevam aqui no nosso canal, para que esse canal aconteça, cresça, para mais pessoas serem beneficiadas, porque o nosso intuito é formarmos uma comunidade de profissionais de educação física, personal trainers, aspirantes a personal trainers capacitados, que valorizem o nosso trabalho, que valorizem o seu trabalho, né? Que fazem valer cada esforço nosso de dedicação, de estudo, de abrir mão de várias questões para estarmos lado a lado com o nosso cliente, promovendo o quê? Longevidade. Lembrando que a nossa meta, enquanto profissional de educação física, entre as várias que a gente tem, é promover longevidade para os nossos clientes. Né? Aquilo que eu falei, que a gente possa, é meio forte essa frase, mas entendam, que a gente possa morrer jovem o mais tarde possível. E o exercício promove esse benefício através de vários aspectos anti-aging, que um dia a gente conta aqui para vocês, tá bom? Mas por hora, valorizem esses 9 aspectos, escutem, escrevam como vocês quiserem para cada vez mais estar presente no dia a dia de vocês. E em breve a gente se vê aqui no canal num próximo vídeo. E também sigam a gente nas redes sociais, Personal to Life, no Instagram, na nossa fanpage do Facebook. E aí, assim, a gente pode interagir cada vez mais. Tá bom, gente? Então, beijo a todos, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!